dessa liberdade. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Cristo que vive, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja assim louvado. Misericórdia, seu amor, sua paz conosco. Louvo e agradeço a Deus porque, porque 3 anos de idade, meu pai saiu dessa cidade, se pediu a Deus, e fomos morar ali em Pernambuco. Deus falava: sai dessa cidade, vai para aquela terra seca, que eu vou abençoar teus filhos, vou colocar teus filhos em lugar de estar naquela cidade, que o povo nunca vai voltar na tua vida. Nós vimos como aqui na Vila Formosa, éramos em 5 filhos. Santo e bendito a Deus, ele louva e agradece a Deus, porque Deus sempre preparou que o pão nunca voltasse para a nossa mesa. Meu pai trabalhava 24 horas por dia, assim posso dizer, com manhã com roçado, à tarde ele pedia tocada e à noite ele era vigilante. Santo e bendito a Deus. Mas uma certa noite eu chegava da igreja, estávamos indo quase 16 irmãos lá na casa do nosso pai. Meu irmão também eu fui pegar uns pão que estava na mesa, santo e bendito a Deus, e quando a gente contou, tinha 3 pães e a metade de ouro. Nós disse: hoje, pai, a gente não tem como servir os irmãos, porque olha para cá. Meu irmão mais velho que eu pegou aquele pão, colocou na mesa, pegou um queijo que estava na geladeira, santo e bendito a Deus, e começou a colocar naquelas coisas. Naquela noite que ele mandava, 16 irmãos comendo pão inteiro, repetiu o pão, santo e bendito a Deus, e perguntava na sala da casa do meu pai: Abel, tem uma padaria na sua casa, santo e bendito a Deus, João, Daniel, para fazer pão, não quer mais, santo e bendito a Deus. E assim é o que Deus fez na nossa vida, lá no Nordeste, santo e bendito a Deus, tem nos abençoado até o presente momento, santo e bendito a Deus, daquela irmandade ali na central de Santa Cruz do Caparibe do Pernambuco, trouxe e gostaria de levar a vossa saudação para a Santa Pai de Deus. Deus seja assim provado. Glória a Deus. Deus me abençoe. Deus, por bens e maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Deus, não vou contar uma das obras que o Senhor fez na minha vida. Durante uma gestação da minha última filha, eu tive arritmia cardíaca, onde o médico dizia que não tinha cura e eu ia ter que conviver com o remédio pelo resto da vida. Um dia indo congregar e o Senhor mandava a exortação da palavra: se você tem fé, está comandando meus anjos no corredor da igreja, e no mundo dos anjos tem bandeja, com coração, pulmão, fígado, pé, e você já tem os anjos. Eu mandava seguir aquela palavra, eu guardei no meu coração, cheguei em casa, falei para minha filha mais velha: de hoje em diante eu não tomo mais remédio, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me curar. Falei de tomar os remédios, voltei no cardiologista, falei para ele: doutor, eu não estou tomando mais os remédios. Ele falou para mim: se você não podia parar com os remédios, vamos repetir os exames para ver como que você está. Quando eu repeti os exames, o médico falou: você não tem mais nada. Eu estou aqui hoje, glorificando a Deus, porque eu não podia voltar para minha casa, para minha cidade, sem contar essa obra que o Senhor fez na minha vida. Eu não trouxe saudação, mas eu desejo levar a saudação para minha comum. Vai no Motocel, doutor Antigo. Deus abençoe e que Deus seja louvado. Deus seja louvado. Também sou grato a Deus por tarde, pelo muito bem que o Senhor nos fez. Como o irmão testificou, meus pais eram naturais de Pernambuco, vieram a trabalho por um período de tempo, quase 20 anos aqui em São Paulo. E no tempo certo, Deus nos enviou de volta ali no estado do Pernambuco. Nós ficamos ali no Agreste, próximo a Caruaru. Aí em Santa Cruz de Caparibe, mas agradeço a Deus pela comandagem, porque Deus fez muitas promessas na nossa vida aqui na igreja do estado de São Paulo. Nos 5 filhos que meus pais tiveram aqui, eu fui o último a nascer. Fui desenganado pela medicina ainda criança, mas minha mãe confiou na palavra e alguém não compreendia o poder de Deus
e até chegou a falar que não era uma criança que estava sendo gerado, mas era uma enfermidade que minha mãe tinha. Mas minha mãe foi buscar a palavra e Deus falou assim, que está sendo gerado no teu ventre é um filho, é um varão, e ainda vai trabalhar muito a minha obra, vou levar em outros países, e o nome de Deus vai ser glorificado. O nome do Senhor, aleluia, em poucos meses, minha mãe foi vendo o cumprimento, estou aqui hoje com 38 anos de vida, glorificando Deus maravilhoso, o nome do Senhor. Agradeço a Deus que nós moramos aqui ainda também. Minha mãe muito preocupada com 5 filhos, e alguém dizia que ter muitos filhos era problema, e ela sempre se preocupou com a educação, com também a parte espiritual, aleluia, irmãos, e não criar crianças em estado de vulnerabilidade, glória ao Senhor. Mas minha mãe entregou tudo na mão de Deus, ficou com aquela preocupação, irmãos, e quando minha mãe estava ali, recebendo um servo de Deus que pediu um pouco de água e fazer uma visita, meu pai não estava em casa, ele disse, mas só uma saudação pela porta mesmo, lá naquela casa, irmãos, e tinha 4 crianças, ele olhou e disse, irmã, 4 crianças, glória a Deus. E minha mãe ficou preocupada, pensando que ele ia falar alguma coisa, por conta que era muita criança, e eu chorei lá dentro do quarto, glória ao Senhor. Aí quando eu chorei, aleluia, minha mãe disse, pronto, agora o irmão vai me chamar a atenção, o irmão falou assim, irmã, fique em paz, porque criança é o futuro da obra, glória ao Senhor, aleluia. Além disso, sabe aquele irmão, pela boca que Deus se usou dele, e disse, aí está o futuro, aí tem ancião, e aí também tem diácono, glória ao Senhor. Além de agradecer a Deus, que não por mérito de merecimento, Deus chamou meu irmão que estimulou aqui para diácono, está com os 10 para 11 anos, e está com 4 anos agora vai fazer. Deus me chamou também por misericórdia para o ministério do ancião da sua glória, Senhor. Aleluia, Deus promete, Deus cumpre a nossa vida. Sempre aqui, minha esposa é de São Paulo, eu vim sempre visitar a família, aleluia, alguns tios aqui também ainda, aleluia, e numa dessas visitas encontrei um ancião bem antigo, fazia uns quase 18 anos que tinha passado na minha cidade, colocou as 2 mãos no meu ombro e perguntou se era do ministério, quer ser chegado como cooperador de jovem, falei para ele disse, de 3 para 4 anos de cooperador de jovem, Deus se chamará para o ministério desse ano, aleluia, passando enfermidade, para Covid, aleluia, quase que eu vou embora, aleluia, mas lembrei do que Deus prometeu, naquele ano saí do hospital, aleluia, e Deus me confirmou e fui ordenado para esse ministério também, meu Senhor, poucos tempos da ordenação, fui chamado para fazer um serviço de batismo num lugar bem distante nosso ali, aleluia, um lugar, aleluia, uma cidade, aleluia, um vilarejo de uma cidade, aleluia, poucos habitantes, mas uma mulher pediu batismo, e nós foi ali pela misericórdia, o primeiro batismo que nós pedimos, e nosso conselho falou assim, irmão, nós vai, e talvez daqui uns dias nós voltamos para fazer o funeral, e não está com câncer, assim, falou alguns detalhes, e nós foi fazer o serviço, irmão, aleluia, e quando nós terminamos aquele serviço, Deus abençoou só ela que obedeceu, mas eu voltei com alegria, parecia que eu tinha batizado umas 1000 pessoas, glória ao Senhor, aleluia, não foi por 3 meses, aleluia, aquela irmã, filha daquela nossa irmã que Deus deu a graça de batizar, ligou para minha esposa, saudou com alegria e disse, olha, minha mãe estava indo no hospital, lá a cada tantos tempos, fazer, aleluia, o procedimento daquele câncer, aleluia, na capital Recife, e quando ela voltou lá, que fez o exame, o médico falou que o câncer desapareceu. Irmãos, aleluia, a filha agora dela esses dias, outra denominação também, filho de batismo, Deus deu a graça, voltei lá agora, para dizer aquela filha da nossa irmã, e o filhinho dela também, aleluia, esse dia eu fui chamado para fazer uma função lá próxima à nossa cidade, aleluia, e quando eu cheguei com o nosso irmão Diácono, hoje que trabalhou bastante conosco ali na administração, fui da administração, ele olhou para nós, e eu falei, irmão Jackson, eu nunca vi uma situação dessa, nós paramos o carro do lado da rua, do outro lado nós estávamos escutando os gritos do homem, glória ao Senhor, aleluia, que situação, eu olhei para casa, quase 40 pessoas para 50, eu falei, está parecendo mais um funeral, não está parecendo, aleluia, uma oração para o
enfermo. Irmão, mas Deus entrou naquela casa pela fé, e a família gritava, aleluia, chorava, aleluia. Eu senti daquela situação quando eu entrei na casa, aleluia, dentro da sala, aleluia, estava aquele colchão, nosso irmão jogava para um lado, se jogava para o outro, gritando de dor. E eu perguntei para a família, que situação que é essa? E a família começou a explicar e disse, olha, ele passou 6 meses no hospital, e o médico não deu diagnóstico da doença, e mandou ele para morrer em casa. Glória ao Senhor, aleluia. Eu comecei a olhar aquela situação, e disse, por que ninguém leva ele para tomar pelo menos um soro, alguma coisa? Porque eu vi alguém olhar um capuchinho de algodão, colocar na boca, nem a homem estava aceitando, virar o rosto para o outro lado e gritava. E eu falei, aí a família falou disso, olha, a médica veio aqui hoje e disse que ela até suspendeu o medicamento, que não adianta nem medicamento mais para ele, já deu 2 paradas cardíacas aqui. Eu olhando naquela situação, e eu olhei assim, perguntei para o Senhor, Senhor, nós vai a unção ou espera do vinho colher o teu servo? E o Senhor colocou alegria naquela tarde para nós fazer o serviço da unção. Fizemos um procedimento, levantei, fiquei 10 minutos esperando o servo, pensando, o Senhor vai vir buscar o seu servo. Irmão, para resumir a obra, glória ao homem que não andava, não comia, não falava e só gritava, hoje está andando, está falando, está Deus me deu a saúde de volta. Assim agradeço a Deus por muita obra. Ainda ouço, aleluia, vi Deus fazer uma grande obra na reunião para a nossa cidade. Aleluia, nosso irmão que estava atendendo, era irmão daqui de São Paulo, apontou em direção ao banco que eu estava, pregou que eu passei durante a semana e falou, para você sentir que é Deus que fala contigo, receba o dom de Deus agora. Aleluia, Deus me ensinou uma promessa, não de evidências de nova. Eu senti um instrumento tocar, entrar dentro, aleluia, do ônibus que eu estava, eu entrei naquela linguagem espiritual, entrei dentro do ônibus, a nossa cidade foi chegando, nós passamos alguns quilômetros de alguma cidade, e cantando por conta que aquele instrumento estava tocando, glória ao Senhor, aleluia, e a nossa cidade entrou naquela comunhão naquele dia, meus irmãos, e quando eu entrei por mim, aleluia, que acordei daquela linguagem que Deus estava me dando, falei para o irmão que estava do meu lado, vai lá, aleluia, atrás, no ônibus, e chama aquele irmão que estava tocando para tocar aqui junto conosco. O mesmo que estava do meu lado hoje falou, olha para os instrumentos, olha, estão todos dentro da caixa, não tem nenhum músico aqui tocando, mas naquele live, eu escutei o anjo do Senhor para dentro daquele ônibus. Agradeço a Deus, trouxe salvação da Irmandade do Ministério e desejo levar a vossa salvação para a minha cidade e a região de Deus e congregar com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus, cara, Irmandade mais uma vez. Congregar junto com todos nós na preparação de Deus e também dos nossos familiares. Somos na cidade de Cuiabá. Deus preparou junto a alguns irmãos também, do Ministério de estar aqui. Alegria nossa também de servir a Deus. Agradeço a Deus que a gente também grandemente tem nos abençoado no vizinho de Cuiabá. Mas nós congregamos em Várzea Grande, uma cidade junto com Cuiabá. Nossa como congregação no Jardim Costa Verde. Agradeço a Deus pelas obras que Deus tem feito, tem nos abençoado. No ano de 2014, o Senhor preparou o nosso cooperador, foi separado ao Ministério deste ano, e desde então o Senhor tem preparado de ajudar-nos também na parte do Ministério como cooperador da sua obra. Temos visto ali sua irmã maravilhosa, nos abençoou, preparando esposa, filhos, e o nome de Deus em tudo tem sido glorificado. A igreja da oração de estar aqui, junto a essa irmandade, o Senhor nos traz, irmãos, rapidamente também uma obra que o Senhor tem feito nos últimos dias, hoje ainda, pela manhã, a família entrou em contato conosco. Nós temos ali uma família e está tendo bastante crise lá, virose, uma casa onde a mãe e a filhinha foram cometidos de uma pneumonia, estão internados já há quase um mês. E Deus
permitiu que aquela irmã também estivesse alta, já hospitalada, mas aquela criança veio piorar, uma menininha de 6 aninhos, que a gente viu crescer dentro da igreja, muito novinha. E semana retrasada chegamos lá, juntamente também ao nosso diácono, ele está em algum lugar aqui, com ele. Fomos lá, orarmos a Deus, foi feita a unção, conforme a sua palavra. Deus abençoe que hoje pela manhã ligaram para nós, que ela também hoje tirou o prêmio, deu uma pneumonia, um pulmão do lado esquerdo, encheu totalmente de água, do lado direito praticamente uns 25%, cai muscularizando para nós ali. Uma situação difícil, né? Muito triste, preocupamos. Foi colocado no dreno naquele dia que estivemos lá, na semana retrasada, foi uns 3 dias no máximo, tinha drenado uns 500 ml de água já do pulmão. E o outro ainda estava com esse derrame pleural, que se diz, bastante acometido, e foi necessário então fazer uma cirurgia semana passada de raspagem do pulmão, porque parte daquela água solidificou e mesmo com o dreno não saiu. Mas eu agradeço a Deus que hoje pela manhã nós estamos ali em Poá, estudando na casa dos irmãos, dos parentes. A família ligou que o dreno está sendo retirado e nos próximos dias, né, até sábado no máximo, amanhã ou sábado também estará de aula. E eu quero pedir para deixar marcado uma reunião de evangelização na nossa casa para a próxima semana, porque Deus fez um milagre na sua vida. O motivo de nós agradecermos a Deus pela sua grande misericórdia da nossa vida. Temos, vamos falar aqui, a obra de unção, o senhor me trouxe há uns anos atrás, o senhor preparou que fomos fazer uma visita para uma irmã também que estava hospitalizada ali no hospital juvenil, no hospital público, e temos ali uma irmã nossa comum, tem leucemia, sempre muito enferma e acometida da leucemia, hospitalizada já naquele hospital há uns 3 meses, mais ou menos, bastante grave, faltava até fé no nosso coração, e foi acometida ainda da Covid, estando hospitalizada, pegou uma infecção hospitalar, foi acometida da Covid, uma situação bastante difícil. Na ocasião, nós tínhamos o irmão Benedito, que era nosso diácono também ali, isso já recolheu o seu certo. Ele passou em casa, me pegou e fomos lá fazer uma visita. E o Senhor conhece todas as coisas e muitas das vezes o inimigo sabe a obra que Deus vai fazer e não vai tirar a nossa parte. Quando nós chegamos, estacionamos o carro no Benedito, em frente ao hospital, tinha um homem, um rapaz, assim, camisa sem saco, no meio fio, um papelão. E quando nós chegamos, a gente viu claramente que ele estava dormindo. Quando o irmão estacionou o carro, ele estava um pouco distante assim, ele já levantou de uma vez daquele lugar, já veio tomado de um espírito contrário e já veio nos acusando: o que vocês vieram fazer aqui, quem são vocês? E o Senhor tomou, aleluia, com a sua presença, o irmão Benedito, um irmão já idoso, diácono, cheio do Espírito de Deus, repreendeu aquele espírito no dom de novas línguas, entrou para dentro daquele hospital, foi feita a unção, o Senhor libertou a organizada por completo daquela leucemia, e era caráter glorioso, traga essa oração da nossa irmandade, do ministério, desejo levar a vossa, para saudar a nossa turma de congregação, e ali Costa Verde e mais grande com a santa paz de Deus. Amém. Saudar a Deus por tudo, por esta força, Deus seja louvado. Deus seja louvado, irmão. Glória a Deus nessa tarde, pelo perdão dos pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece também, e confio firme também, fiel até a morte, irmão. Agradeço a Deus por essa preparação de estar aqui. Senhor, me dá graça, irmão, de atender a sua obra no Rio de Janeiro, na comunidade da Rocinha, irmão, da nossa irmandade, por onde passei. Trago e levo a vossa salvação com a santa paz de Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos, ela aqui da região de São Mateus, irmãos, e
fui evangelizado como bebê há algum tempo. E eu agradeço ao Senhor, irmãos, que no domingo de manhã fui no Brás assistir o batismo. E naquela manhã, irmão, Deus me chamou. Bendito seja o Senhor, eu engrandeço o nome do Senhor, que minha mãe estava internada, irmãos, no hospital, ela ficava numa internação de quase 8 meses. E meu pai, percebendo, irmão, que eu tinha batizado, ele não aceitava aquilo, e começou uma perseguição dentro de casa, irmão. Toda vez que eu encontrava meu pai, era uma afronta, era algo que ele falava para querer abater minha fé. Mas enfim, irmão, não respondia nada, não falava nada. E um dia, ele pegou todas as minhas roupas, ajuntou num saco, foi no meio da rua e jogou as minhas roupas todas no meio da rua, e deu um grito na minha cara e falou: eu vou te expulsar daqui de dentro. Irmãos, e eu ajuntei tudo, não falei nada. Nós morávamos em 3 cômodos, e na frente de casa, irmão, tinha um salão. Eu ajuntei minha roupa que eu tinha, coloquei ali dentro do salão e fui congregar, buscar a palavra. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquela noite Deus mandou a sua palavra e o Senhor falou pela palavra: não responda nada, não fala nada, eu vou mostrar para toda a tua família quem você está servindo. Eu agradeço a Deus, irmãos, se passaram 2 anos, minha mãe tinha voltado, irmão, daqui no hospital. Irmãos, tinha uma cadeira que eu sentava na mesa para almoçar. Meu pai tirou aquela cadeira, já não almoçava mais com a família, mas enfim, irmãos, se passaram 2 anos, minha mãe tinha voltado da internação e nasceu meu sobrinho de 2 anos, de uma sexta-feira, irmão, 4 horas da madrugada. O meu sobrinho teve um ataque, levantou meu pai, minha mãe, toda a minha família, meu irmão, e eles tentavam, irmão, fazer alguma coisa para ver se aquela criança voltava, irmãos, mas nada acontecia. Bendito seja o Senhor. E a criança já desfalecendo, meu pai correu até o telefone para ligar para uma ambulância, irmãos, e ninguém me atendia. Glória ao Senhor. Quando ele colocou o telefone no gancho, irmãos, meu sobrinho morreu em cima da cama do meu pai. Bendito seja o Senhor. Meu irmão foi, pegou no seu filho, viu que não tinha vida, largou ele em cima da cama, irmão. Foi para a parede de casa, batia e gritava, e ele dizia: eu não acredito que isso aconteceu. David, pelo amor de Deus, abre meu olho. E nessa hora meu pai foi até minha mãe, bendito seja o Senhor, e falou para ela: marido, o que nós vamos fazer agora? O David está morto, e agora o que nós vamos fazer? E minha mãe olhou para ele e falou: Luiz, aqui não tem mais nada que nós fazer. Mas meu filho é crente, Luiz, está lá dentro do salão. Eu vejo ele olhando de madrugada. Chama ele, quem sabe se acontece alguma coisa. Aqui não tem mais nada o que fazer. Glória ao Senhor. Irmão, meu pai atravessou o quintal, foi até o salão. Bendito seja o nome do Senhor. A labarada gritou pelo meu nome, irmão. Eu despertei da cama
silêncio e na oração. Irmão, vou contar só mais uma obra, irmão. Deus preparou no meu casamento, minha ida para o Rio de Janeiro. Irmão, preparou de eu atender a obra. Deus fez uma obra aqui com a minha mãe. E um dia eu liguei para ela, bendito seja o Senhor. Saudei ela falou, filho, vem aqui que eu quero te ver. Eu falei, mãe, não dá, mãe, eu estou desempregado. Irmãos, e resumindo, irmãos, nós ficamos nesse embate e ela começou a chorar. Eu falei, mãe, por que você está chorando? Não, filho, eu quero te ver, faz tempo que você não vem. Irmão, eu falei, mãe, vamos congregar, depois o culto eu falo com você. Irmão, resumindo, eu orei a Deus, falei, Senhor, manda a tua palavra. Deus mandou a palavra e na palavra o Senhor falou, vai para São Paulo que eu serei a tua condição. Glória ao nome do Senhor. Liguei para ela, falei, Deus, você vem? Vou, mãe. Deus falou que é para ir, eu vou ir. Você vai vir mesmo? Falei, vou. Glória ao nome do Senhor. Irmão, arrumei a mala, minha esposa, aleluia, abri uma oração, minha esposa apresentou minha viagem. Fui para a rodoviária do Rio de Janeiro, irmão. Quando eu entrei pela rodoviária, irmão, tinha um homem parado na entrada da rodoviária, irmãos, e ele olhava para todo mundo, mas eu percebi que quando eu ali entrei, bendito seja o Senhor, ele instalou o olho em mim e não tirou mais, irmão. E eu passei do lado dele pelo corredor e eu percebi que ele veio me acompanhando. Falei, Senhor, me cobre com teu sangue, tem misericórdia. Esse homem não para de me olhar. Bendito seja o Senhor. Quando eu estava a uns 8 metros de distância, irmão, bendito Deus, ele deu um grito no meio da rodoviária. Ô rapaz, ô rapaz. E irmão, eu falei, bom, não é comigo, eu não estou com ninguém. Mas ele gritou mais alto, irmão. E eu virei para trás. Quando eu virei para trás, era o homem que estava na entrada da rodoviária. E ele falou assim, para onde você está indo? E eu do outro lado, eu dei um grito e falei, eu estou indo para São Paulo. Ele levantou a mão e falou, então vem aqui que a passagem está na minha mão. E falou, olha, não vai dar tempo da minha família chegar. Entra aqui nesse corredor, vai lá na 22. Senão você perde o ônibus. Glória ao Senhor. Eu entrei, irmão, glória. Eu olhei lá no fundo 2 ônibus da minha, um convencional e um de 2 andares. Bendito seja o Senhor. E o inimigo falando no meu ouvido, a passagem é falsa, você não viaja. Fui e escrevi meu nome, irmão, glória. E eu olhei para o ônibus de 2 andares. A minha realidade é o convencional, mas eu sempre tive desejo de andar nesse ônibus de 2 andares. Mas o mundo convencional está bom demais, irmão. Resumindo, dei a passagem na mão de uma mulher. Ela olhou para mim e falou, não, Senhor, o ônibus que o Senhor vai viajar é o de 2 andares. Eu falei, agora só falo pelo motorista. Quando aleluia, dei a passagem na mão do motorista, ele falou, boa viagem. E espírito, eu falei assim, Satanás, você lutou. Aleluia. Mas você Glória a Jesus. correndo da subida de ônibus, irmão. Quando eu fui dar o primeiro passo, a voz de uma mulher me chamou, Senhor, Senhor. Eu falei, pronto, Senhor, acabou a viagem. Tem misericórdia, essa mulher que é comigo. Quando eu virei para trás, irmão, ela estava com um lanche e um suco na mão. Me deu o lanche, me deu o suco. Glória a Jesus. Falou, boa viagem. Eu falei, não tem jeito, adversário. Você perdeu. Quando o ônibus começou a sair da rodoviária, o Senhor falou no meu coração, eu sou teu pastor e nada. Glória a Deus. Por tudo Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus seja louvado. Também agradeço a Deus pela misericórdia que o Senhor tem tido para nossas almas, nos guardar, o Senhor vai falar essas viagens até São Paulo.
Estamos contentes e alegres junto com essa irmandade. O senhor me traz de volta uma obra, o senhor preparou uma viagem para mim e minha esposa até Rondônia. Vamos visitar a minha sogra. Chegando ali, fomos visitar um servo de Deus, Noé, o saudoso Deus recolheu ele. E ele, junto com ele, irmãos, ele foi congregar numa igreja, uma igrejinha pequena lá no meio do mato. E ele chegando ali, os irmãos falaram: irmão, você vai atender o culto e quando você estiver atendendo, na hora dos anúncios, você vai anunciar a coleta de uma igreja, uma construção que precisa ser construída ali numa curtelinha bem pertinho, que não tinha igreja de irmãos, era de padre. E ele atendeu o culto e quando chegou na hora dos anúncios, ele chegou e falou: irmãos, nós vamos abrir uma coleta aqui para a construção, bendito é o Senhor, uma igrejinha pequena, devia ter umas 30 pessoas ali dentro. Irmãos, ele anunciou a coleta e tinha uma criancinha de 6 anos correndo no corredor, bendito é o Senhor, e ele continuou o culto, e quando acabou o culto, irmãos, o irmão da porta ali falou: irmãos, vamos agradecer o que Deus preparou nessa noite aqui para nós, mas antes disso, aquela criança saiu ali fora e falou para a mãe dele assim: mãe, eu queria contribuir na coleta da construção, bendito é o Senhor, eu sou o filho, a mãe não tem nada aqui para te dar para você contribuir, mas ela enfiou a mão no bolso, irmão, tirou 10 centavos e falou para ele: dá lá na coleta, bendito é o Criador. Ele foi lá, entregou na mão do porteiro e falou: irmãos, Deus preparou essa coleta aqui para construção nessa noite, bendito é o Senhor. O irmão colocou no terno, irmão, e a hora que acabou o culto, ele chamou o irmão para contar a coleta. O porteiro, o ancião e 3 irmãos da administração entraram dentro daquele quartinho, e quando ele chegou ali, ele perguntou: quanto que Deus preparou nessa noite? O irmão que estava na porta e falou: irmãos, Deus não preparou nada nessa noite, mas olha, então vamos agradecer a Deus. Ele falou: peraí, teve um que deu 10 centavos aqui para a coleta da construção. Ele falou: anota no livro aí, bendito é o Senhor. E eles trocaram os olhos ali dentro daquele quartinho, senão eles foram buscar Deus em oração, e orando ali na comunhão, Deus tomou aqueles 5 servos de Deus ali dentro, irmão, e uma virtude muito grande tomou aquele servo de Deus, e quando ele levantou, ele perguntou para o irmão porteiro: irmão, você tem alguma coisa para falar? Ele falou: tem. Deus falou para me dar toda a mão de obra da igreja, bendito ao Senhor. E você, irmão, o que você tem? Deus mandou dar os tijolos e enterrar da igreja. Bendito o Senhor. Deus foi tomando aquele servo de Deus, irmão, por causa de 10 centavos, Deus preparou a igreja naquela noite. Não é a quantidade que você vai dar na igreja, é a qualidade que sai do teu coração. Se você colocar o coração numa coleta, se for 10 centavos, a pessoa se tornar um milhão, é muita obra que Deus fez na rua, não mostra ali em Cuiabá, mas numa outra oportunidade Deus vai dar de nós contar aqui também. Nós estamos sempre vindo aqui em São Paulo e Deus vai preparar de nós estar junto com essa irmandade novamente, irmão. Não que esse saudação ali de Cuiabá, mas regressando ali, desejo levar as vossas com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Santo Criador. Deus seja sempre louvado. Também agradeço a Deus pelo perdão dos pecados, pela vida eterna que nos oferece no céu. Se profunda e fiel, graças a Deus pela esposa, pelos seus filhos, sobre o parado e pela marido também. Agradeço a Deus por estar aqui congregado com todos nós. Minha mão aqui pertinho, da luz Vila Carmela. Desejo levar a salvação dessa irmandade aonde Deus a força de congregar com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por o Senhor ter feito bastante obra no meio da minha vida, no meio da minha família, junto à mocidade. O Senhor ter separado de colocar junto à mocidade no meio da Carmela. Por graças a Deus que na mesma viagem que o céu Deus conta uma obra sobre unção, sobre milagre. Agradeço a Deus que um certo dia o certo Deus me ligou na minha casa, se dava para mim fazer um serviço de unção, visitar a esposa dele que estava internada, desenganada no hospital. Agradeço a Deus que naquele dia eu liguei para o meu cooperador e eu estava na casa dele e falei: irmão Daniel, o irmão vai lá, faz tudo que Deus colocar no nosso coração, eu estou em casa, o irmão faz a parte. Agradeço a Deus que eu fui no carro, junto ao servo de Deus, junto aos meus filhos, o sogro dele e a irmã dele. E nós subimos a poeira naquele hospital, eu chorando muito, dirigindo aquele carro, e os filhos deles vão passando uma situação difícil. Quando nós chegamos naquele hospital, glória a Deus, eu fui falar comigo, falei: não, eu vou subir primeiro para visitar minha esposa, porque o médico foi o último dia que eu vou ver ela. Eu falei: não pode ir, irmão, lá porque ele foi subindo para visitar a esposa, daqui a pouco ele desceu, irmão, foi lá no meu pai, falou as boas
irmãos e irmãs, foram os filhos, irmãos, e foram os filhos do Gilberto, os meninos pequenininhos, fui na reunião dos jovens, quando ele me abraçou, falou, Daniel, aleluia, foi o último dia, foi minha mãe naquela situação, glória, e aquelas palavras foram no meu coração, irmão, já estava lá com o falei, Senhor, meu Deus, que vamos fazer ainda agora? Senhor, visitando o coração, como está visitando a igreja, recebe, vai na comunhão com o Senhor antigo, glória, e foi subindo naquele jeito, quando chegou no determinado momento, apenas estava, quando chegou no determinado momento naquele hospital, estava vindo médico ali, eu não conhecia, eu perguntei para ele, falei, o senhor é meu médico em si, onde está a Débora? Agora no Senhor, eu falei, você é dela, eu falei, eu sou a dela em Cristo Jesus, glória a Deus, e ele ficou olhando para mim, eu pensei, igual uma médica para mim, como doutor, a Débora, aquela mulher que o senhor falou que está desenganada, glória, saúde e Débora, aquela mulher ali, glória, e quando aleluia, abriu a porta, eu não entrei naquele jeito, eu vi a Débora, tomada meus aparelhos, os meus olhos virados para cima, meu corpo todo cheio de aparelho com a mão, glória, e quando eu olhei aquela situação, eu falei, Senhor, eu faço agora, glória a Deus, aleluia, Jesus, simplificando a mão dela, falei, Senhor, eu faço, o Senhor visitou meu coração, meu servo, saúde a atuação da casa, né, você mais ela não vai responder que ela está cheia de aparelho, e naquela vez me deu ali, bendito seja o Senhor, uma visão de pedra, glória, eu vou te soltar para a paz de Deus, se você está ouvindo, você vai mexer em alguma parte do teu corpo, glória, ele vai a paz de Deus, e não é, eu para mim, a Deus já puseram estar calado e mexeu em mim todo dia, quando ela mexeu, o Senhor me visitou, aleluia, recebe, aleluia, glória, faz ela assim agora, pela minha filha, coloca a mão sobre a tua cabeça, esse espírito de morte agora não vai vir para a tua vida, glória, e aquela fruta ela serve, Senhor, que não seja minhas mãos, que não seja minhas forças, mas seja a tua mão dela, e não dela, eu vou no Jesus de Nazaré, essa morte cansada, meu sobre o teu corpo de baixo, agora desse medo, vai embora no nome do Senhor Jesus, ele falou isso, a meta começou a se bater, de repente o médico estava do meu lado, veio para cima, aquela médico estava atrás, veio para cima, o que está acontecendo, doutor? Eu sei o que está acontecendo, o aparelho do lado direito começou a acender, o aparelho do lado esquerdo começou a acender, Aleluia, começou a se bater no meio, os aparelhos piscando, glória, de repente a minha soltou tudo aquilo para fora, meu Deus, me deu pela perna, glória a Jesus, continua sendo nós que os filhos seguindo a Deus, nós estamos glorificando. glória a Deus, nós voltamos para a boca essa verdade. Agradeço a Deus por essa força de verdade. Deus seja sempre louvado. Essa doçura nessa tarde, não é? Igreja, irmãos e irmãs reunidos aqui na Vila Ré, quanto milagre nós ouvimos, e agora, difícil às vezes contar uma obra, mas o Senhor nos trouxe aqui ao coração nesse momento, dentro desta casa de oração, uma reunião de jovens e menores ainda, quando aqui atendia as reuniões de jovens e menores, nós ensinamos as crianças sobre a coleta. Naquela manhã os auxiliares se reuniram, eu vou dizer valores, não tem nenhum problema, R$200. Eles ajuntaram entre eles, trocaram em notas de R$2 e deram a intenção ao final da reunião de jovens, dar para as crianças, nós anunciamos, olha, terminando a reunião, as crianças de 12 anos para baixo não vão embora, procura cada um auxiliar. E nós, na época, tínhamos uma faixa de 120 crianças nessa faixa etária. Terminada a reunião, fiz aquele alvoroço, elas vieram, os auxiliares deram ali as notas, deu também o envelope, e foi. Eles foram as caixas de coleta. Mas criança, ninguém segura, eles voltaram e queriam mais. Acabou os envelopes, mas tinha dinheiro ainda. Eles foram, auxiliar foi dando. Eu fui embora, não fiquei aqui para contar absolutamente naquela manhã, mas à noite aqui, dentro dessa casa de oração, sentado ao lado do nosso irmão Diácono, nosso saudoso irmão Josué, ele me cutucou, falou, o que aconteceu hoje? Eu disse, falou, não, mas é a maior coleta que teve até hoje na reunião de jovens. Eu falei, mas eu não sei, eu falei, eles fizeram, contei, porque eu contei, os irmãos falaram, não,
Eu não vou agora lembrar com detalhes, a conta exata, eu sei que é pouco mais de R$2.600. O Senhor é maravilhoso. Vamos ver uma coisa de milagre aqui. Nosso Deus é o Deus que faz milagre nessa casa, quinta-feira, de milagre. Aqui dentro dessa casa de oração agora, recente, numa quinta-feira, contando aqui, o servo de Deus contando sobre as enfermidades da mente, angústias de alma, enfim. E naquela tarde veio aqui uma avó com a sua netinha, com uma crise muito grande, síndrome do pânico, medo de sair de dentro do quarto. E ao final então do culto ela falou, será que não daria por irmão ungir? E o servo de Deus aqui fez a unção, a menina não conseguia levantar os olhos. Mas passou uma semana, nós estávamos aqui no culto, levanta a vozinha aqui. Agradeço a Deus que naquela tarde eu vim aqui dentro desta casa de oração. Servo de Deus que estava aqui, orou, ungiu a minha neta. E daquele dia em diante, nunca mais aquela enfermidade. Deus é um Deus maravilhoso, nós removemos a verdade, a medicina, conforme as posses. Isso é o que está aqui no campo das possibilidades. Quando entra no campo da impossibilidade humana, entra esse Deus maravilhoso que fez os céus e a terra também. Nessa mesma linha de milagre, de obras, sábado Deus deu a graça de atender um batismo em Itaquaquecetuba. O Senhor foi visitando, ia vindo os jovens, Deus ia dando dom de evidência de línguas, eles iam falando pelos corredores, entravam no vestiário, Deus tomava eles dentro das águas, e assim foi, uma comunhão maravilhosa na igreja, assim como nós estamos nessa tarde. Isso sábado agora que passou, sábado não, domingo. Bem, acontece que naquele final do batismo ainda dizíamos assim, olha, explicando novamente a simbologia que é as águas para a purificação, o sentido que é, desceu, morreu o velho homem, mas nesta noite ficou aqui dentro desta casa de oração, amadas que te prendiam ao mundo, muita coisa que te acompanhou, fica hoje aqui, você sai diferente para uma nova vida, um novo homem. Bem, na segunda-feira, recebemos a notícia e Deus deu a graça de batizar o nosso irmão, já congregando há algum tempo, mas ainda por conta do passado, resquício do passado, respondendo ainda perante a justiça, uma pena para cumprir até outubro, para que não houvesse dúvida, pois quando ele tinha que ir lá se apresentar, ele acabava passando em algum lugar, pegando um atestado para não perder o dia de trabalho, e isso ele mentia. Ele falou, não quero mais saber de mentira, se eu tiver que perder, eu vou perder, agora eu estou mudado, Deus me transformou. Foi o que ele disse na segunda-feira. Bem, ele vai lá então, a pena ainda iria até outubro, final de outubro, lá ele recebe um papelzinho, a pena está extinta, o senhor não deve mais nada, Glória a Deus. Usar a sua vida também, ele estava dando glória a Deus, aquilo que Deus fala, como ouvimos, a promessa de Deus, ela se cumpre, certamente na nossa vida também. Irmãos, nós temos muitos irmãos e irmãs em muitos locais, os irmãos que nos visitam, levem as nossas saudações para as vossas comuns congregações com a santa paz de Deus. Glória a Jesus, bendito Senhor. Sábado, 18h30, batismo na casa de oração do Brás. No domingo, no mesmo horário, 18h30, batismo em São Miguel Paulista. Reuniões da mocidade nesse mês de maio serão realizadas agora no próximo dia 4, às 14 horas, e aqui no setor leste, Conjunto Juscelino Kubitschek, Arthur Alvim, Jardim Helena, Vila Láurea e Vila Nova Cursa também.
E depois os demais avisos ainda tem algum tempo. Sirvamos a Deus com alegria. Quanto às coletas, a Irmandade já sabe, já está instruída. E o Senhor possa colocar sentimento em nosso coração e nós servimos a Ele com alegria também naquilo que Ele requerer de nós. E o nome de Deus vai ser glorificado também. Podemos chamar mais um hino? 38, hino 38. 38, está tudo certo. Glória a Deus. Cristo Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Abençoar a cada um dos irmãos, das irmãs que nessa tarde estiveram aqui conosco. Tem jovens, bastante jovens entre nós. Deus nos dê a graça de conservar no coração esse desejo maravilhoso de buscar o Senhor em tempo oportuno da nossa vida. Busca, canta, toca, congrega, ora, canta, porque no dia em que as tuas forças parecerem acabar, Deus responderá desde os céus também. Com saúde, com milagre, com tudo aquilo que vocês em algum momento precisarem também. Não negue o nome do Senhor, não negue por nada desse mundo, nem por dinheiro, nem por posição, nem por cargo, nem por casa, nem por alguma fala macia, diferente. Aleluia! O evangelho adocicado, não. Não nega o Senhor, se tiver que chorar, chora, mas não nega. Se tiver que sofrer, sofre, mas não nega. Se tiver que passar prova, passa, mas passa. Tenha certeza, vai valer a pena. Cada segundo na presença de Deus também. Nesta
nesta tarde não é a palavra, mas desde já o Senhor coloca no meu coração, em quem já está levando alguma coisa para a sua casa, para a sua cidade, vai chegar lá no seu local, o milagre já aconteceu. Nós temos que viver isso que hoje ouvimos nessa tarde. Deus fez, faz e continuará fazendo obras no meio desse povo. Isto, sem dúvida alguma, para alguma voz que às vezes quer manifestar aí alguma dúvida, hoje anuncio, Senhor, aí agora na tua mente, Deus vai fazer obra na vida da igreja. Aguardamos em comunhão, Deus nos enviará o conselho da sua palavra. Deus seja louvado. Santo Rio. Amado Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Passou um pouquinho o horário, mas ninguém perde nada na presença de Deus. Esses minutos são minutos que ficarão eternizados na mente de muitos aqui hoje. Glória a Deus. Palavra que Deus nos trouxe, Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloquei num alto retiro, porque conheceu o meu nome.
ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Igreja reunida nessa tarde, bastaria leitura e nós meditarmos nela e poderíamos voltar confortados para os nossos lares. Esse salmo maravilhoso que quantas vezes chegamos em algum lugar, tem lá uma Bíblia aberta, está empoeirada, aberta aqui no Salmos 91, em alguma casa, lá na sala, uma Bíblia aberta, mas veja, e a palavra e tudo aquilo que está aqui contido, não é letra morta, não é letra aquelas que ficam sem qualquer sentido. Não é para ficar empoeirado, não é para ficar esquecido, porque se os irmãos prestaram bem atenção, vai ocorrendo um diálogo. Ora é o salmista dizendo alguma coisa, ora é a voz do Todo-Poderoso dizendo também para o salmista. E nesta tarde nós aqui reunidos, irmãos, o nosso coração ele tem que ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos fez, por tudo aquilo que alcançamos sem qualquer merecimento. Se olhar pela condição de cada um, melhor ou pior que seja, nenhum de nós estávamos em condição de receber nada de Deus, estávamos fadados ao insucesso, estávamos retidos debaixo da força do pecado e da morte, mas vindo Jesus Cristo, quebrou as correntes da morte, nos tirou do jugo do pecado, caminhamos na esperança de uma vida eterna com glória nos céus. Essa esperança, homem nenhum tira de dentro do teu coração. Aleluia. Essa esperança não é força humana nenhuma, nem força das trevas que tira ela do teu coração, pois ela veio na obra maravilhosa de Jesus Cristo. A fé está aí dentro do coração do irmão e da irmã, está dentro do meu coração. Ela é verdadeira, ela está firmada numa palavra santa e pura, que um dia falando, quando Jesus disse aos discípulos: olha, tudo aquilo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele concederá. Ou seja, existe um Deus maravilhoso que fez os céus e a terra, e nós temos a oportunidade de ir a Ele através da nossa oração, e com fé nós conseguimos alcançar muito além daquilo que precisamos, muito além do que a mente possa alcançar, muito além daquilo que hoje é a necessidade que te trouxe aqui dentro deste lugar. Não limite o poder de Deus, a tua prova e a tua condição, mas abre agora o teu coração e sua palavra, ela amplia aí agora o teu coração, a tua mente, para te anunciar a segurança de que você precisa estar nele. Glória a Deus. Refúgio no qual precisa estar nele. Fortaleza de que tanto você busca, e quantas vezes olhando para a tua condição, em tua condição, você diz: eu não tenho força, parece que uma tristeza toma conta da minha alma, eu não sei explicar, vem um desejo terrível, até mesmo um pensamento de morte, mas nessa tarde entra a fortaleza na vida de Glória a Jesus. E o salmista ia dizendo: aquele que
habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, tem quem vai tentando daqui e dali, cansa indo atrás disso ou daquilo, mas quem tem a condição entende que indo buscar dele, indo à fonte das águas vivas, pode ter descanso, não perde o seu tempo correndo daqui e dali sendo enganado. Hoje a igreja que reunida nesta tarde veio à fonte das águas que vem do trono da glória de Deus. Descansa, irmão, por alguns segundos agora. Descansa a tua mente da palavra. Descansa agora aqui dentro da palavra que te ampara. A palavra hoje estende sobre a casa de oração reunida na Vila sobre esta igreja. Ela traz para muitos o descanso que a tua alma precisa. O momento de paz que você já não encontra. Vai num lugar, vai no outro, entra dentro de casa, está lá dentro a confusão, não é? Entra no trabalho, está lá a inveja, está lá o rancor, o ódio, vai no outro ambiente, está o ciúmes, está lá os sentimentos terríveis, mas entra aqui dentro, está o amor. Anuncia ao Senhor pela palavra nesta tarde. Vais voltar diferente para a tua casa. Entrando lá dentro, entra em nome de Jesus Cristo. Pisando o pé dentro dos teus caminhos. Entra em nome de Jesus Cristo. O espírito da confusão vai embora. Glória a Deus. É a palavra que Deus nos traz nessa tarde. É a palavra que Deus colocou-nos aqui agora, ainda há poucos minutos. Mas veja, ele ia dizendo: direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, porque ele te livrará. E foi dizendo do laço, porque o laço do passarinho, o passarinho que vem alegre cantando, vem saltitando, ele não conhece a intenção do passarinheiro. Ele vem alegre cantando, louvando a Deus, mas se deparando com um laço oculto, ele acaba caindo nele, na sua alegria, na sua felicidade. Quantos de nós, cirandados por tantos sentimentos, rodeados de toda sorte de maldade, quantas vezes na tua inocência, irmão, na tua inocência, irmão, há laços preparados para que a tua vida possa ser reprimida pela força do mal, para que a tua vida seja destruída pelo ódio, pelo rancor, pela inveja. Mas nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, são cortados os laços. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus! Santo da peste perniciosa e até mesmo com enfermidade, se ele quiser, ele pode livrar. E se está com ele, se está com aquele que fez os céus e a terra, a nós humanos cumpre aqui aceitar a vontade de Deus. Mas dizendo ainda, ele te cobrirá, deixará, ou seja, debaixo das suas asas estará seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, ou seja, de tudo aquilo que são os perigos. E nesta tarde fala dos perigos para a tua alma, os perigos para a tua vida espiritual. A nossa luta hoje é árdua contra as hostes espirituais da maldade. A luta é árdua contra os sentimentos que se manifestam na nossa mente, quer seja por uma mensagem, por um vídeo, por uma fala, entra no ouvido, desce ao coração, produz um efeito terrível. Mas está aqui o antídoto da palavra nesta tarde. Vai
prepara a tua mente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Para que o irmão Glória a Deus. possa ter segurança e abrir a boca com confiança para dar glória. Glória a Deus. A dúvida seja agora dissipada da mente. Glória a Deus. Vai embora da mente do meu servo agora. Aleluia. Nós temos que ter essa fé, nós temos que ter essa confiança. Se olharmos pela condição humana, quantas vezes, irmãos, nos sentimos tão pequenos e vamos nos apequenando a cada momento diante das situações que surgem na nossa vida. Quantas coisas, quantas lutas, mas a maior delas, quando surge, está mesmo dentro de nós, na nossa mente, estão as maiores lutas, estão os maiores dilemas, estão as maiores angústias. A nossa mente vai produzindo alguma coisa, o medo, o pavor, o temor, vai produzindo tanta coisa que vai fazendo o irmão e a irmã se apequenar, e vai se apequenando a ponto de desejar parar e ficar estagnado. Mas a palavra nesta tarde te tira de alguma estagnação. Glória a Deus. As mãos se levantam espiritualmente. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem quem vai sair daqui levando um dom que ainda não tem. Manifestar uma linguagem que ainda não tem. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa que é quando entramos numa santa comunhão. É como se nós percebêssemos que vamos nos aproximando daquele que fez os céus e a terra. O nosso coração ferve, a nossa mente é elevada em espírito agora. As lágrimas vão nascendo no teu rosto sem que você perceba. A tua alma vai dizendo aí dentro glória. Aleluia. Aos anjos agora ele dá ordem ao teu respeito. Aleluia. Glória. Glória. Os caminhos da tua vida, aonde vive e onde mora, aonde é a tua local de morada, lá na tua comum congregação. Deus vai te livrar, Deus Glória a vai te Deus. guardar. Glória a Deus. Deus vai Glória a Deus. hoje ainda pela força da Meu palavra Deus. quebrar laços correntes. Glória. 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 Aleluia, Jesus. Glória, glória, Jesus. Hoje, grande parte dele, vai servindo a tua vida que aparece, quantos vivendo debaixo do poder da maldade. Não víamos isso há anos atrás, carros portando adesivos, enaltecendo as forças das trevas. Isso é real, é o que está no mundo, mas o que está com esse povo é o poder do Deus que fez os céus. Não tem Olha Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. isso, porque fizeram isso para mim, porque olharam, para com isso, a força de Deus te acompanhará. Aleluia. Glória a Deus. Onde entrares, ela entra contigo, onde colocar a tua mão. Aleluia, Jesus. Glória. Jesus Cristo. Amém. Glória. Glória. Então era um diálogo que um lado ia dizendo, enaltecendo, uma declaração, um louvor, dizendo de tudo aquilo que o Senhor representava para ele. Mas após o louvor, a voz do Senhor, dizendo aquilo que iria se suceder. Irmãos, se olharmos na nossa vida, quantos momentos em que nós paramos, olhamos, as dificuldades se tornam maiores quando nós ficamos se lamentando. Elas vão crescendo e nós vamos vendo aqui e ali, e alguns param para fazer conta.
olhando quantas vezes a prosperidade do ímpio. Não te preocupa com a prosperidade do ímpio, não te preocupa. Para o ímpio, o Senhor já tem a sua paga reservada no dia do mal. Nós devemos nos preocupar em deixar com que o Espírito Santo de Deus domine o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, para que tudo aquilo que é carnal, terreno, desta vida, vá perdendo força em Cristo, vai crescendo em nós. E aí, automaticamente, as impurezas vão sendo lançadas fora, assim como o rim que trabalha vai filtrando. Também o Senhor, nesta tarde, vai filtrar muita coisa da tua vida. Impureza, Ele vai lançar fora. Porque a tua alma, o teu corpo espiritual, Ele vai manter. Glória ao Filho de Deus. Então, em algum momento que vier tristeza, clama Jesus Cristo, Filho de Deus. No momento de angústia, ora. No momento de dificuldade, clama. No momento de desespero, busca. Aleluia. Ah, que coisa gloriosa. Não percebemos que a glória de Deus nos toma numa oração, quantas vezes sozinho, e a oração nem sempre conseguimos ajoelhar. Quantas vezes dentro do carro nós oramos a Deus, dentro lá do teu local de trabalho, na tua sala de aula, ora ao Senhor em silêncio. A glória de Deus vai te tomar. Ora ao Senhor no silêncio, me livra do mal, me guarda. Ora pela minha casa, pela minha família, o pão da minha mesa, o pão não vai faltar sobre a tua mesa. Calçado nos teus pés não falta, para vestir também não. A glória de Deus não faltará sobre a tua cabeça. Por isso, irmãos, nós temos que ter essa consciência de que vale mais buscar do que se lamentar e ficar parado, estagnado, olhando para alguém que vai indo tudo bem. Olha para o ímpio, para o maldoso, para aquele que mente, para aquele que engana. Aos teus olhos vai tudo bem, mas quem engana vai sendo enganado. Isto é inegável. Vai chegar um dia em que vai haver aquele acerto de contas. Aquilo que está escrito lá numa das cartas, um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Isto é inegável. Onde cada um vai receber dele por aquilo que tiver feito através desse corpo, este mesmo corpo que usamos para louvar a Deus. E os irmãos hoje usam aqui, abrem a boca para dar glória ao nome do Senhor. Quantos estão cansados aqui, de pé, não é? Incomodados, mas a tua alma jubila de alegria. Este corpo cansado e muitas das vezes enfermo, você louva e glorifica o nome do Senhor. Os dons e as virtudes vão nesta tarde. As virtudes vão caindo, os valores divinos vão melhorando, e a cada dia a igreja é adornada, para que um dia possa também entrar lá no reino da glória de Deus. Por isso, irmão e irmã, serve a Deus com alegria, não desiste fácil na tua caminhada, em tuas lutas não desiste, alguém parando do teu lado não para, alguém desistindo não desiste, alguém voltando para trás não volta. O Senhor sabe todas as coisas, a glória de Deus te tomará, se Deus encherá o teu coração, as virtudes tomarão a tua alma. Muitas vezes, irmão e irmã, andando por algum lugar, imaginando e agora, mas acho que não dá, não tem jeito para minha vida. Lembra da palavra que hoje o Senhor mandou para nós nessa tarde? Quando precisares
nele tem refúgio, nesses áreas de segurança, nele há segurança. Quando precisares de alguma coisa para se encostar, um porto seguro, uma rocha maravilhosa, nele está a tua rocha, glória a Deus. O Senhor falou pela palavra, vai chegar na tua casa a obra da feita, mas tem ainda alguma coisa que Deus vai fazer ao longo da tua jornada. Hoje o Senhor te reveste aqui dentro, a obra nova na terra. Ainda o Senhor vai fazer, glória a Deus. Vai encerrando a palavra, ela vai encerrando, como assim uma torneira vai abrindo, daqui a pouco ela vai fechando, mas as gotas ainda estão caindo, nas gotas que vão caindo pela palavra nesta tarde, tem libertação na casa de muitas famílias aqui, tem irmão, poderá palpar, tem obra de conversão aqui dentro desta casa. A segurança que você procurava hoje, o Senhor te encontra, aquilo que até agora tua força não conseguiu, tua capacidade intelectual não alcançou, teu conhecimento não abriu as portas, a palavra hoje te alcança aqui dentro, a misericórdia de Deus vai ao encontro da tua Glória a Deus. e resgate aqui dentro, a obra de misericórdia, Glória a Jesus. se alcança com obra aqui dentro da sua casa. A partir de agora, a coisa começa a ser diferente. Glória a Jesus. Vai além do pensamento humano. Quem explica a glória de Deus, o homem não explica. Quem explica essa fé que está dentro do teu coração. A lógica não explica, a matemática não explica. A matemática que você conhece, estuda, não explica o que Deus vai fazer na tua vida. A matemática da terra, mas Deus é claro, Deus é sim, Deus é bom. Sabe esses minutos que vão passando, jovem que está aqui nesses corredores apertados? Um dia você vai lembrar, passando os anos, a tua mente vai voltar aqui nesta quinta-feira, tarde no feriado, sem dinheiro, sem nada, a roupa é usada, o sapato é arrebentado, não tem nada, não é? Hoje não tem nada. Os santos Deus na tua vida, Deus vai te preparar família, vai abrir a porta dos estudos,
instrumento de Deus, Aleluia. enviar, instrumento de Deus, minha filha aqui nesta tarde, oh, instrumento de Deus, instrumento de Deus aqui, recebe a afinação da palavra, leva aquilo que o Senhor te dá hoje no seu tarde, alegria, a prosperidade, a felicidade da tua vida, a milagre da tua jornada, aleluia, Glória a Deus. sobre a tua cabeça, e no final de tudo, nos encontraremos lá no